Quer andar na moda? Passe na Boroto Calçados. Lá você encontra tudo o que precisa e escolhe o melhor prazo para pagamento. E lembrando que quem calça Vanilda Borges é Boroto Calçados. Gente, no nosso momento de reflexão de hoje, vamos falar sobre o Dia do Conselheiro Tutelar. Dia 18 de novembro, comemora-se o Dia Nacional do Conselheiro Tutelar. O Conselho Tutelar é um órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, definidos em lei. O Conselho tem a responsabilidade de atender crianças e adolescentes em situação de risco, aplicando medidas de proteção, podendo requisitar serviços públicos na área da saúde, educação, serviço social, previdência, trabalho e segurança, previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente. E para comentar sobre este assunto, convidamos o conselheiro tutelar Luciano Batista, que já está em nosso estúdio. Vamos conversar um pouquinho com ele, saber o que um conselheiro tutelar faz. Boa tarde, Luciano. Boa tarde. Tudo bem? Graças a Deus, estando aqui ainda melhor. É um prazer tê-lo aqui conosco. E o Sábado Total está aqui, para tirar todas as dúvidas, dos nossos telespectadores. E nós trouxemos, o Luciano, que ele é conselheiro tutelar. Luciano, diz para nós o que é o Conselho Tutelar. Bom, já em primeiro lugar eu gostaria de cumprimentar a todos os ouvintes, e agradecer de todo o coração, em nome dos demais conselheiros, essa oportunidade. E isso mostra uma consideração, um reconhecimento de que o conselheiro tutelar ele tem um papel de suma importância na sociedade. Então, somos gratos, a você, a este canal tão conceituado, por estar lembrando da gente nesse dia tão porque é comemorado, no dia 18 de novembro, o dia do conselheiro tutelar, Luciano? Isso. O conselho tutelar ele está fazendo, hoje 20 anos a existência da lei, e nada melhor do que essa consideração de instituir um dia, o dia 18, como dia do conselheiro. Então a gente agradece muito quem teve essa ideia, realmente reconheceu a nossa importância. E o que é o Conselho Tutelar? Eu até vi que o artigo 136, lido aí ainda há pouco, já é atribuição. É um órgão permanente, autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade para zelar, para defender os direitos da criança e do adolescente em diversas áreas. Enfim, requisitar serviços públicos em prol da criança e do adolescente. E aqui em São Mateus, tem quantos conselhos tutelares? Olha, nós temos apenas um conselho tutelar composto de 5 conselheiros, sendo 5 titulares e 5 suplentes. Então, são 5 titular. Quem são os 5? Esse, no caso, o titular. Os titulares são compostos dos conselheiros, a conselheira Zilnete Ramos dos Santos, que é a nossa conselheira presidente. A Zilnete é a presidente. Isso. E eu, Luciano Batista dos Santos, vice-presidente. E temos Samuel Pereira de Oliveira, que já está no segundo mandato, e a Suzy Darly Lucindo e a Rosemary Maria de Jesus. São os que estão atuando aí nessa área, de suma importância. Então, são 10, Na realidade, são 10. Isso. Então, tá bom. O que faz um conselho tutelar? Um conselheiro tutelar? Volto a dizer que o conselheiro, o papel fundamental dele
está olhando a lei, como é que está vivendo uma criança no âmbito da família. Ou seja, o conselheiro, ele quando recebe, ele é incumbido para a sociedade ou pela sociedade, quando os direitos de uma criança ou de um adolescente são violados, das violências diversas, né? A gente vai, faz o levantamento e caso fique constatado, a gente tem a autonomia, conforme a lei, de fazer a retirada daquela criança no risco social, seja ele alto, médio, abrigar ou, se não antes, colocar numa família extensa ou estendida, um parente, não é isso? E livrar aquela criança de um risco qualquer que ele vive. E automaticamente está repassando isso ao Ministério Público e o Juizado da Infância e Juventude para que possa achar um caminho. Todavia, o Conselho ele tem a competência também de tomar suas deliberações, né? Porque, conforme o artigo 138, o Conselho Tutelar, as decisões dele só pode ser revista pelo Poder Judiciário. Essas crianças, vocês recebem ligações, ligam para vocês vão até os lares, né, na família, e vai pesquisar se está sendo mesmo o que ligaram e falaram para vocês. Primeiro vocês vão olhar, não é isso? Com certeza, a gente tem que ir com muita cautela, não é isso? Sabedoria, ouvir as partes para ver se é. Porque, infelizmente, nós temos tido, às vezes, casais que, às vezes, usam o conselho para benefício próprio, né? Ter, às vezes, uma guarda, né? E se defender de alguma coisa. Então, a gente precisa trabalhar mesmo, apurar, para que a gente tenha ciência de que aquilo que a gente vai mostrar ao Ministério Público, enfim, o Poder Judiciário, se há realidade dos fatos ou da denúncia. Essa denúncia, se os pais estão judiando da criança, estão machucando, ou mesmo também dependência de drogas, né, ou álcool? Isso, são diversos fatores, né? Pode ser o uso de droga ou drogas, né? Pode ser uma violência física ou violência sexual, toda sorte de violência. Enfim, se os direitos, de uma forma geral, forem violados, nós vamos entrar, apurarmos e passarmos, vamos dizer assim, não é que a gente não tenha responsabilidade, mas o que é do juiz a gente dá, o que é da polícia a gente dá para ela, o que é nosso, a gente faz a nossa parte. Há muita denúncia, Luciano? Todos os dias o Conselho Tutelar Vocês recebem muitas ligações? Diversas, muitas. É sofrido, não é, Luciano? Com certeza, né? Você, como conselheiro tutelar, você vai lá e olha, pesquisa, e isso, você que é pai de família, né? Isso dói muito também, né? Com certeza dói, porque a criança fica com aquilo por muito tempo. Tanto é que quando há qualquer sorte de violência, a gente já envia aquela criança para o psicólogo, né? Que tanto o CREAS ou quanto o CRAS, que são os órgãos que têm os profissionais habilitados para atendê-las. Qualquer pessoa pode ser um conselheiro tutelar ou ele tem um preparo antes? Olha, isso depende muito do município. Na verdade, a gente recebe a capacitação posterior. No meu caso, né, que a gente faz uma prova, é preciso ser pessoa, conforme o artigo 133, ter idoneidade, né, ter acima de 21 anos e morar no município para que possa concorrer. Existe uma eleição. Isso, existe eleição nas urnas mesmo. Da mesma forma como a gente votou para presidente da República, é também votado, né, para conselheiro. E qual é o tempo de mandato? O tempo de mandato são 3 anos. Então é diferente, né, do vereador, do prefeito, né?
Isso, é diferente. 3 anos. 3 anos com direito a uma recondução, né? Pode ser reeleito. Pode ser reeleito. Aí depois, se quiser novamente, tem que aguardar, mas da mesma forma que um prefeito, né? Se fizer um bom mandato, né? Isso aí que é aí importante. O povo vai e reelege. Isso aí, a comunidade vai avaliar, né, o que a gente fez, apesar de que a gente sabe que o Conselho Tutelar, ele não é onipresente. Então a gente depende da sociedade, das denúncias para realizarmos nosso trabalho, porque onipresente é só Deus, nós não estamos lá. A gente vê o que chega entre 4 paredes, né? Aí a gente depende dos vizinhos, conforme o artigo 13, que é dever de todos comunicar qualquer forma de negligência ao Conselho Tutelar. É obrigatoriamente, né, conforme o artigo 13. Aproveitando, né, eu quero mandar um abraço para a Zilnete, que é a presidente do Conselho Tutelar, que ela também ia vir aqui junto com o Luciano, mas não deu para ela vir, porque está com a mãe doente, internada, né, Luciano? Então vamos mandar um abraço para ela também, né? Isso, eu quero já também, né, mandar um abraço a todos os conselheiros, tanto da cidade de São Mateus, quanto do estado e de todo o Brasil, e parabenizá-los, porque aproveita é um trabalho e deixa, né, uma palavra de árduo, ânimo. E nós, conselheiros, devemos abraçar essa causa, é uma causa tão nobre, e mesmo que custe a própria vida, nós precisamos defender os direitos da criança. É como o senador Magno Malta diz, que é uma honra ele morrer por defender o direito de uma criança. Né? Como você falou, quando a gente depara com a situação em que houve uma violência contra uma criança e um adolescente, às vezes tem conselheiro que dá vontade de chorar. Que coragem que a pessoa fez de fazer uma covardia com aquela criança, né? Ou com aquele adolescente. Então, nós estamos aí preparados para defender os direitos da criança que são violados. E como defende isso? A gente estuda o caso e faz a representação ao Ministério Público e, posteriormente, manda para o juiz da Infância e Juventude. Luciano, parabéns, né, pelo dia de vocês. Vocês fazem um papel muito importante na sociedade. E a todos os conselheiros tutelar, né, um grande abraço. E que Deus abençoe vocês, que vocês continuem trabalhando, porque é uma batalha árdua, né, Luciano? Não é fácil ser um conselheiro tutelar. E parabéns pelo dia de vocês, que foi comemorado, né, dia 18. Nós agradecemos de todo o nosso coração, tá? Essa consideração por nós. Que se não houvesse consideração e reconhecimento dessa TV, deste canal, é claro que eu não estaria aqui hoje. Parabéns por isso. Obrigado. Obrigada por você estar aqui no nosso programa. Gente, nós vamos para um rápido intervalo, mas eu volto logo, não saia daí.